E a menina que treinou aqui, a Jaque, ela, a Rafa e a Sofia, se eu não me engano, são as filhas dela, estão lá em Portugal treinando. E tinha um professor Kodansha, sétimo grau, com ela, e ele disse que nos conhece, e assiste os vídeos, e que a Kihon isso, a Kihon é aquilo, falou um monte de coisas boas. E vai ficar agora, vai conhecer o Barbosa, que o Barbosa está para ir para lá, e ele está todo feliz de conhecer o Barbosa. E eu queria agradecer, professor Martins, viu? O professor está aí com a Jaque e as filhas dela, por favor, tome conta delas para nós. E queria que o senhor soubesse que a Quiron aqui está de portas abertas, caso o senhor resolva vir aqui fazer um treino, nos conhecer. E se tiver algum comentário das técnicas, algum erro nosso, quiser nos corrigir, por favor, ficaremos muito satisfeitos também. E lembrar, vê que gozado, né? O secretário de esportes falou a mesma coisa na promoção de faixa lá. Ele vai para todo quanto é lado aqui em São Bernardo e só ouve falar bem da Quiron. É isso que a gente tem que passar. Essa é a verdade do jiu-jitsu. É um lugar para a formação de pessoas, é um ambiente bom, é um ambiente sadio. O Carlão está aí com a esposa, né? O Marcelo e a irmã, o professor traz a aluna dele ali, todo mundo as respeita, ninguém fala um palavrão nem nada. É isso que nós temos que cultivar e acabar com essa imagem negativa que alguns maus executantes fizeram. Isso é coisa de cafajeste, não é verdade, não. Existem, infelizmente, pessoas que só treinaram, só aprenderam a lutar, não aprenderam a filosofia, que é o que nós procuramos manter para vocês. Pedir para o Diego colocar aquilo ali, o negashimasu, né? O negashimasu é uma forma de pedir por favor em japonês, é uma forma muito respeitosa. Quando você fala para um japonês o negashimasu, ele se vê, nossa, eu preciso fazer isso, né? E as coisas boas, nós precisamos copiar, trazer mais coisas boas para cá, para nós. Hoje o Fábio estava falando que nós estamos exportando uma coisa boa. O que é? Os estrangeiros ficam admirados que aqui no Brasil não pode fumar em restaurante. E na Europa ainda acontece isso, em outros países adiantados, né? É uma coisa boa que nós estamos mandando para fora. E provavelmente eles vão nos copiar. A mesma coisa nós. O que é bom lá? Como eu digo sempre, o Japão faz questão de que se faça movimentos que impliquem humildade, abaixar a cabeça. Muitas das frases japonesas, quando ele vai pedir alguma coisa para você, antes ele pede desculpa. Ah, me desculpe, mas é isso, aquilo e tal. Ah, me perdoe, mas exercício da humildade. O ser humano tem essa necessidade. Por quê? É gozado que tem algumas pessoas que ganham um cargo, um pouquinho a mais no salário, aquilo sobe a cabeça, ele perde a humildade e aquilo estraga a vida dele. A humildade tem que ser exercitada a todo instante. O por favor, o muito obrigado, o com licença, aquilo passa a fazer parte da vida da gente e a gente melhora muito. O ambiente à nossa volta melhora. Eu não conheço a vida do Carlos e da Bia, né? Mas eu espero que seja assim. O Carlos não pode chegar para a Bia, oh, faz isso para mim, mesmo sendo esposa dele. Ela é esposa, não é empregada. Será que dá para você fazer isso para mim, por favor? E ela também devolver. Carlos, será que você poderia fazer isso para mim, por favor? O Nogueira em casa, e cada um de vocês que é casado, essa troca, a vida fica muito mais fácil. Quem não é casado aqui, levanta o braço. A convivência faz muitas vezes o relacionamento se estragar, quando você não sabe conviver. Tem gente que acha que o outro é obrigado a fazer tudo o que você precisa. E não é assim. Tem que haver o exercício da humildade. O pedir por favor, o agradecer. Né? Então lembrar disso. Os japoneses, na sua origem, ensinam isso. Vocês não devem ter visto os filmes samurais antigos ou lido
as histórias antigas, como eu li e tal, eu gozado, o exercício da humildade ia ao extremo lá. Como? Um samurai ia combater com o outro. Ele cumprimentava, era uma luta de vida ou morte. E meu nome é tal, e eu venho, minha origem é essa, meu estilo é esse e tal, não sei o quê. Um exercício de educação e de humildade. Se eles eram tão educados, tão humildes, por que havia tanta guerra? Você já se perguntou isso? Não. Porque em todo lugar do mundo tem político. Viu? E o que estraga tudo são os políticos, normalmente. Por mais educado que seja um povo, o político é que acaba com as coisas. Normalmente não se fala na guerra entre Inglaterra e China. E quando fala, não entra em detalhe. A Inglaterra foi que levou o ópio para a China e quase acabou com a população chinesa. Quando obrigou os chineses a usarem ópio, se tornou um vício, quase devastou a cultura deles. Ninguém fala disso, né? Normalmente. E lembrar disso, tudo por culpa de interesses políticos, financeiros e tal. Então no Japão também acontecia. Mas a educação do povo, e o professor estava falando de um aluno dele que teve lá, que não vê papel no chão, ninguém passa, está vazia a rua e ninguém passa, a farol está vermelho, não tem carro, está todo mundo esperando. Até vai a extremos, Você quer que a tua vida melhore? Você quer que a tua vida siga na direção certa? Procure fazer tudo direitinho, tudo certinho. E você no Japão fica admirado com algumas coisas que aqui não difícil acontecer. Um empreiteiro, quando eu estava lá, ele fez uns móveis que precisava para a universidade. Ele fez o cálculo, fez tudo direitinho. Só que a madeira era de fora. Quando a madeira chegou com um preço bem mais caro do que ele tinha feito o contrato. E ele começou a fazer assim mesmo, em detrimento do prejuízo dele. Não, compromisso, eu assumi, eu tenho que fazer. Por sorte dele, veja bem, por sorte dele, um dos diretores, que era professor de judô também, da universidade, ficou sabendo disso, não através dele. Ele tinha um amigo que trabalhava no recebimento dessas madeiras para o Japão. E foi falar com ele. Falou, peraí, você está cobrando um preço? E tal, aconteceu. E você não falou nada? Não, eu tenho que respeitar, eu tenho um contrato, eu tenho que respeitar. Eu tenho um nome, eu pus no papel. Esse diretor foi atrás da diretoria da universidade, não por um empreiteiro, por ele. Falou, aconteceu assim, 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 ele não está falando nada, está mantendo, mas eu não acho justo. O reitor da universidade, a diretoria se reuniu, não, nós vamos acertar essa diferença. Isso faz um povo chegar onde ele chegar. Como eu sempre digo, desse tamanho, juntando todas as ilhas, acho que não dá o estado de Minas Gerais, e a terceira economia do mundo. Certo? Então essas coisas nós temos que ter por direção. Aqui esse empreiteiro já, não vou fazer porque não sei o quê, se não pagar eu não faço, estou tendo prejuízo, não é? A postura dele foi de calar e fazer, porque ele tinha uma cultura diferente, às vezes até choca a gente, né? Mas, vejam bem, é importante. Quando eu estive lá, fiquei admirado. O André comprou um carro mais barato, vamos supor da Toyota, da Honda, da Suzuki, o que for, o mais barato. Então você tem um cadastro. Está chegando perto da revisão. É o carro mais barato. A concessionária liga para você. Olha, o teu carro está na hora da revisão. Você quer trazer ou quer que a gente vá buscar? Igualzinho aqui, né, Nogueira? Por que isso? Porque se o vizinho falar para o outro, olha, assistência, uma porcaria, ninguém mais compra. Então eles têm esse compromisso, eles têm essa coisa. E tudo é bem feito lá. Tudo é bem feito. Eu fiquei admirado. A nossa roupa, a minha roupa é grande, né?
Então a máquina para lavar tem que ser uma máquina forte, tem uma máquina pequenininha, do lado já tem uma que seca, elas são, como é que fala? Conjugadas, integradas, e lavava um judogi, um jiu-jitsu-gi. Não tomava nem conhecimento. Eu falei, mas desse tamanho? Impressionante. Nós temos que copiar isso aí. Na nossa maneira de ser, como é o professor de Portugal elogiando, que viu um monte de vídeo, nas nossas coisas também, para que o nosso país chegue aonde ele merece, né? Esse país que nós temos essa mistura de raça maravilhosa, onde tem pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas de bom sentimento. Está faltando acertar um pouquinho o político, né? Mas nós começamos aqui. Nós começamos pela nossa base. Kihon em japonês é base. E vamos fazendo. E vocês vão levando isso para casa. E começam a fazer dentro de casa o respeito pelos pais, pelas pessoas. E aquilo vai mexendo. Vai mexendo. E esse movimento não para. E vai chegar a coisas muito bonitas. Pode saber disso aí. É tão gostoso. Eu tenho 2 alunos que estão dando aula no Canadá. E aí? E o pessoal elogiando a maneira deles dar aula e o conhecimento deles. Eu quero que aconteça isso. Eu quero que o Carlos um dia vá dar uma aula, sei lá, na Inglaterra. Quero que meu filho vá, quero que o Diego vá, como já foi tantas vezes elogiado, né? E todos que verem vocês fazendo, falam, nossa, como ele sabe fazer a base, né? A Bia foi dar aula em um lugar aí, o professor ficou admirado com os movimentos de base dela. É isso que a gente tem que ter, tá bom? E outra coisa, estou contente de ver o Internacional e o Grêmio, todo mundo sabe que são inimigos no campo de futebol, né? O Internacional abriu seu ginásio, pôs 300 leitos dentro do ginásio de esporte. E o Grêmio contribuiu com a maior parte do material para dar comida e cobertores para esse povo que está lá alojado. Essas coisas precisam acontecer mais no nosso meio. Faça alguma coisa de bom para alguém. Você quer uma bênção na tua vida? Seja uma bênção na vida de alguém primeiro. Deus abençoe vocês. Tenham um domingo maravilhoso.